Olá, pessoal. Eu sou Liana Prado, né? Estou diretora da área de Gente e Cultura aqui na Tato, né? Sejam todos bem-vindos a mais um TatoCast. Hoje nós vamos bater um papo sobre comunicação nas organizações. E para conversar com a gente sobre este assunto tão importante, estamos recebendo aqui uma convidada muito especial, a Daisy Krieger, né, que vai falar um pouquinho para a gente da trajetória dela de carreira e vem compartilhar aí conosco, né, sobre comunicação. O momento da gente também aprender muitas coisas legais. Daisy, seja muito bem-vinda, né, com você agora a palavra. Olá, boa tarde. Quero agradecer o convite, né, por estar aqui. Estou muito feliz de poder contribuir e tomara que eu possa, né, contribuir genuinamente com conhecimento de todo mundo que nos ouve, né. Bom, vou falar um pouquinho de mim então. Sou professora de pós-graduação, eu trabalho no IPOG. Também dou aula para um curso de extensão no Albert Einstein em arquitetura e neurociência. Sou gestora, né, de uma empresa, de um estaleiro em Pernambuco, gestora de marketing e também cuido de uma parte do comercial. Então eu trabalho, aliás, eu creio que todos nós, né, trabalhamos com a comunicação e ela é fundamental para todos nós. Sou mãe também, a minha filha já é formada, né, advogada, sou esposa e amo o que eu faço, né, e gosto também de contribuir aí com o que eu posso com um pouco de conhecimento. Ai, que ótimo. Não tenho dúvida, né, que você vai contribuir muito, muito com a gente nesse momento. Bom, vamos para a gente começar, né, aquilo que todos estão esperando. Vamos entrar um pouquinho mais no tema agora, tá? Bom, ao compreendermos como o nosso cérebro, né, processa e responde à comunicação, nós podemos aprimorar as nossas habilidades de comunicação, tornando-as mais eficazes e impactantes, né? Os estudos da neurociência têm revelado insights sobre como as emoções e os gatilhos mentais influenciam a recepção da mensagem, permitindo, né, que adaptemos nossa comunicação para obtermos melhores resultados. Em relação a isto, na sua visão, Daisy, qual a contribuição que os estudos da neurociência trouxeram para o entendimento e ampliação da comunicação? Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho como esse processo cognitivo de comunicação se desenvolveu nos encéfalos, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar um pouquinho o que é encéfalo, Daisy. Né? Encéfalo é tudo que está dentro da nossa caixa craniana, não só o cérebro. E a gente precisa de todo o encéfalo para ter a comunicação. Mas aqui nós podemos chamá-lo de cérebro, tá? Eu gosto de explicar só porque aí as pessoas também ficam curiosas e vão procurar um pouquinho mais. Mas aqui a gente vai tratar como cérebro. Como que o nosso cérebro se desenvolveu? Nós tínhamos um cérebro, o habilis, que a gente falava 2 milhões de anos atrás, tinha um cérebro do tamanho de 750 centímetros cúbicos. Era pequeno, né? O Homo, que veio antes do habilis, ele tinha um cérebro do tamanho, mais ou menos de 400 centímetros cúbicos. Hoje, o Homo sapiens sapiens, que somos nós, temos um cérebro na média de 1.400 centímetros cúbicos. E por que se desenvolveu tanto, né, o nosso cérebro, o nosso encéfalo? Basicamente pela comunicação. Por que pela comunicação? Porque quando os homens desceram das árvores e começaram a andar, existiam as savanas, que todo mundo sabe, e vários leões, várias ameaças, não só leões, como outras ameaças, né? E os homens, para se comunicar, para dizer assim: olhe, lá vem o leão. E o leão, ele está próximo ao riacho.
ele está próximo ao riacho do lado direito. Então, Hum. assim, e aí começou a contação de histórias. Por quê? Porque a gente precisava contar uma história, eu para Uli, que o leão estava próximo, mas eu queria não só dizer que o leão estava próximo, eu queria falar da localização do leão, mais propriamente. Então, aí, para nossa sobrevivência como humanos, né, e para Uhum. desenvolver a nossa espécie, a comunicação ela se deu como um meio de proteção. Então a gente começou a se comunicar e com isso nosso cérebro começou a se desenvolver. Porque para comunicação, quando a gente lê alguma coisa, quando a gente não tem nenhum problema, né, no cérebro, é fácil ler, né, é fácil ler, tá. Uhum. Mas o cérebro, para juntar todas as palavrinhas, ele faz conexão com praticamente todo o encéfalo. Então, a gente usa todo o cérebro para se comunicar. E dentre as coisas que mais afetam também a nossa comunicação, saindo um pouquinho da história e falando para o mundo real, que a neurociência também descobriu que a fisiologia, quer dizer, a nossa postura influencia na nossa comunicação e como as nossas emoções também influenciam na nossa comunicação. Então não é uma coisa só. A fisiologia afeta a emoção e a emoção, Uli, afeta a nossa comunicação. Então, assim, é muita coisa envolvida, mas é um grande barato que eu espero que as pessoas peguem um pouquinho. Como é genial, né, ver tudo isso. E como é rico a gente entender o quanto o homem, né, conseguiu, através da comunicação, com uma necessidade inicial, se desenvolver, né, porque para sobrevivência, né, como é que ele descia né, para descer das árvores, para poder sobreviver e conseguir defender a raça humana, né, ele tinha que se comunicar, ele não tinha outra alternativa, né, e como é interessante a gente ver isso e quando eu olho hoje para as organizações, né, fazendo aí uma trajetória ampla, o quanto é necessário a comunicação para o futuro dos profissionais e das organizações, né, como a comunicação, de alguma maneira até determina o impacto, dentro daquela organização, seja de produtividade, seja de resultado, né, seja de mercado, né, até de posicionamento que essa empresa se comunica para o mercado, como ela se comunica para dentro. Então a gente vê que mesmo nos dias de hoje, a comunicação também continua evoluindo. É isso mesmo na sua visão? Ou seja, não tem um fim, né, ela vai, à medida que a sociedade vai também evoluindo, vai se transformando, novas necessidades vão surgindo, né, a comunicação tem essa necessidade de ir acompanhando e evoluindo? Com certeza, né? Porque, vamos falar, antes das organizações existirem, a gente já precisava nos comunicar que era aquela organização informal, que era o escambo, a troca, eu precisava Uhum. entender do produto do outro para fazer que para trocar, né, para convencer o outro que o meu produto é importante, que é a contação de história, que para nós é super importante. E isso evoca o quê? Emoções. Quando a gente consegue evocar emoções no outro, e as emoções que a fala do outro também evoca em nós. E por isso não é Hum. evolução, evolução de palavras também. Até hoje a gente, consegue aumentar o nosso vocabulário na construção de palavra. E quanto mais construção de palavras, principalmente emocionais, mais eu consigo lidar melhor com a minha comunicação. Por quê? Porque a comunicação ela é diversa, né. Ela não é só uma comunicação falada, verbal, né. Ela é a Uhum. comunicação que envolve o não verbal também. Por isso que a gente diz que envolve também todo o cérebro, né. A comunicação não verbal, desculpa, a comunicação não verbal, tá certo, que é a comunicação emocional, ela tá nos nossos gestos. Quando a gente fala assim: "Olhe, eu posso até falar uma coisa, mas a minha cara não vai esconder o que realmente eu sinto". A gente não fala isso Uhum. nas organizações? Fala. Vou até concordar.
mas às vezes a minha cara, né, não consigo disfarçar. É a comunicação dos aspectos emocionais. Uhum, Hã, também uhum, também vem com os traços de personalidade que a gente tem. E tem a ativação de memórias também na comunicação, que a gente ativa uhum, memória visual, olfativa e auditiva. Então, o uhum, meu tom de voz, né, se eu falo rápido, eu falo devagar, né. O que que eu quero mostrar com a minha comunicação para o outro? Então eu estou sempre me desenvolvendo também, né. Ah, eu quero uhum. mostrar seriedade. Então se eu quero mostrar seriedade, talvez um tom mais elevado, não tão alto, mas mais rápido, não tão devagar, né. Como eu vou me vestir? É um tipo de comunicação também. Uhum. Então tudo isso forma comunicação, né. Mesmo que eu diga: "Ah não, tá mudando", mas todo um processo cultural de comunicação já foi construído. Então Tá. até mudar completamente demora muito tempo. Então a Uhum. gente ainda tem algumas coisas que dentro da comunicação a gente deve seguir, até para ter mais empatia e engajamento dos times, né. Perfeito. Então, existem vários tipos aí de comunicação e todas elas influenciam o nosso processo dentro de percepção dentro da comunidade, que eu digo dentro de cada empresa. Genial isso, né. Olhando para Tato, uma empresa de soluções de atendimento que trabalha, né, a serviço da comunicação, eu vou usar esse termo, se é que eu posso. Hum. É fantástico ver, primeiro, o nível de complexidade que existe no ato, né, na atitude de se comunicar, que eu acho que é importante a gente prestar muita atenção. Principalmente aí tudo isso que você está me trazendo, eu vou, né, agora direcionar para um público que para mim, tem e em especial a comunicação precisa ser uma atitude muito cuidada, que é a liderança. Porque essa liderança, ela tem uma representatividade muito grande, né, ela representa a equipe, ela representa a companhia, ela representa os valores daquela companhia, dentro, né, no mundo organizacional. E eu acho que a gente, quando eu falo, né, das mudanças, quando hoje a gente lida com diversas gerações ao mesmo tempo, dentro de uma mesma equipe, e eu acho isso fantástico, porque para mim a diversidade, de fato, é um item que eu considero fundamental para uma empresa de sucesso, né, seja do ponto de vista de ter pessoas que pensam diferente, bagagens e experiências diferentes que vão somar e trazer soluções também diferentes, né, para um único problema. Então, só que fica cada vez mais desafiador para esse líder, né, como que ele se comunica, como que ele entende essa postura, né, a entonação de voz, em que momento é o feedback em que ele precisa traduzir: "Olha, aqui é um sinal vermelho, tem que melhorar, em que momento ele tem que ser acolhedor, então como que eu, né, coloco meu tom de voz para ser acolhedor, e no meio disso tudo, a gente ainda trabalha com um item que para mim é fundamental e torna mais desafiador para o líder, que é as próprias características de personalidade, né, porque nem todo mundo está pronto e preparado para poder lidar no dia a dia, né, fazendo essas adaptações no seu modelo de comunicação para poder conseguir ser transparente, claro, objetivo, acolhedor, empático. A gente sabe que isso é um desafio, né, tanto que hoje a gente trabalha muito o movimento dentro da nossa companhia, que é da comunicação não violenta, que é algo que eu vou deixar guardadinho aqui para a gente falar mais lá para frente. Mas é muito desafiador, né, na sua experiência, Daisy, o que que você tem entendido, né, que essa liderança tem feito e quais dicas você traria, né, diante desse nível de complexidade para que a liderança conseguisse olhar para tudo isso? Tá, vamos lá. O nível geracional das empresas só vai aumentar daqui para frente, tá, Uli? Quer dizer, a gente vai ter cada vez mais gerações diversas em um mesmo time, né? Porque Uhum, a gente está demorando muito mais para se aposentar, né, e os jovens estão vindo também de várias gerações, então isso só vai aumentar.
O que eu posso dizer é que o autoconhecimento é muito importante, como você falou, né, são diversos líderes. Como eu vou fazer, eu líder, fazer me entender num meio tão diverso, né? Primeiro, você tem que se entender com você mesmo, você tem que se conhecer, qual é a sua personalidade, né? Como você costuma falar com os outros. Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Que eu acho que vai ficar muito mais fácil de entender. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu sou professora, né? Trabalho com marketing também. Mas quando eu estou introspectiva, concentrada, fazendo algo, eu não a minha cara fecha, eu fico séria. Eu estou na minha mesa de trabalho, né, mas eu estou séria, prestando atenção naquilo que eu estou fazendo. E uma vez, um colaborador falou assim: "Daisy, tu já percebeu a cara que tu fica, assim, tão fechada quando tu tá, assim, prestando atenção em algo, até em uma reunião, tu muda a tua fisionomia, tu fica com cara de brava", né. Hum, Aí, e eu não sou uma pessoa brava, assim, né, que tem essa personalidade, mas eu fico prestando atenção e focada, e eu não percebo a minha fisiologia quando eu estava assim, eu não percebia, né. E essa uhum. pessoa me falou: "Vou até tirar uma foto um dia para te mostrar quando tu estiver assim". Aí eu comecei, há muito tempo eu pratico ioga e meditação, e dentro da meditação tu começa a mudar a tua fisiologia, porque tu abre um leve, bem leve sorriso para meditar, né, mesmo com a boca fechada. E aí eu Uhum. comecei, a partir do momento que eu me percebi, eu comecei a mudar um pouco a minha fisiologia. Hoje eu já não fico tão assim, mas alguém me deu um feedback dizendo: "Poxa, não parece a Daisy que eu conheço, até parece que você está com algum problema", né. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a me perceber, através de um feedback, de alguém que quer, que eu melhore, eu consegui me desenvolver. E assim é o líder, a gente também precisa receber esses feedbacks, estar aberto para receber o feedback do time, e aí também melhorar nessa primeira comunicação comigo mesmo. Né. E a partir disso você pode sim melhorar. E qual é a dica que eu deixo também? Como você falou, né, primeiro o autoconhecimento é importantíssimo. Segundo, Daisy, mas existem várias, hoje eu quero dar um feedback super sério, hoje, a gente vai ter uma reunião mais descontraída. Vista-se da comunicação que você quer ser naquele momento. Então hoje eu tenho que ter hoje eu não posso, ser tão, assim, sorridente, né, vou ter que ser um pouquinho mais sério, numa entonação de voz diferente, de uma reunião mais descontraída para uma reunião um pouco mais séria. Isso não quer dizer bravo, porque Uhum. vejam bem, falar a gente tem que falar, só que não é o falar, é a forma de falar, Perfeito. né, e a forma Uhum. o outro entenda a nossa comunicação também. Agora, se o outro vai entender da forma que a gente espera, a gente nunca vai saber, mas podemos fazer o possível para que a gente se adeque à mensagem que eu quero passar, entende? Uhum. Então, hoje no Uhum. começo, a gente ainda conversou um pouquinho antes, eu falei: "Ah, vamos tornar esse podcast, né, gostoso para as pessoas ouvirem". Então, a minha entonação Uhum. é muito alegre, né, é porque eu quero que fique algo mais leve, a sua também. A gente já se adequa à Uhum. comunicação que a gente quer passar. Então, a escolha do líder é necessária. O que que eu quero passar? E com a postura corporal também. Outra coisa Uhum. importantíssima para o líder é assim, a gente sabe que dentro das organizações tem vezes que nós vamos para a reunião cansados, um pouco desanimados, mas eu digo para vocês, tá na sua postura mudar um pouco a sua emoção para aquele momento. Então, assim, coluna ereta, dá uma espreguiçada antes, senta na cadeira com vontade, né, o tom de voz, a entonação não deixa para baixo, porque as pessoas percebem, né, mesmo Uhum. porque tem decisões que nós temos que tomar. Então, a minha Uhum. forma de comunicar, eu decido como eu quero ser. Uhum. Então, naquele momento, eu sei que eu tô para baixo, eu sei que tô triste, mas eu quero, né,
dar o meu melhor, ser efetivo, quero colocar o time para frente, então eu tenho que mudar já a minha fisiologia, porque a Uhum. fisiologia, o corpo fala diretamente com o nosso emocional. E, parece bobeira dizer assim: "Ah, ri um pouco na frente do espelho, então, se você está tão triste", mas isso funciona, gente, porque o nosso cérebro, ele é inteligente, mas nem tanto, a gente consegue enganá-lo um pouco. Então, essas são formas que a gente vai aprendendo como líder, a melhorar, para melhorar até o nosso entrosamento com o time. Então a Uhum. gente pode conhecimento é poder. Quanto mais a gente conhece sobre comunicação e mais a gente se desenvolve também como líder. Então a dica é: o que você quer passar, de que forma você quer passar. Então a gente tem formas de se vestir, de se portar e principalmente trabalhar a nossa fisiologia. Ai, que ótimo, né, você falou, 2 coisas, assim, para mim que são fundamentais, né. Primeiro, o autoconhecimento. O autoconhecimento, para mim, é tudo, né, na vida. Eu falo que quando a gente se conhece, a gente toma mais cuidado com o que a gente diz e a gente toma mais cuidado com o ambiente que a gente quer estar e a gente consegue administrar melhor essas emoções. Porque, de fato, não é todos os dias que a gente acorda feliz, indo para a vida, né? Tem dia que a gente vai acordar meio borocochô mesmo e vai dizer: "Poxa vida", né? Mas aí, quando a gente se conhece, a gente diz: "Não, hoje é o dia que eu preciso fazer algo diferente na minha rotina, para trazer um gás novo, para eu poder conseguir atuar na minha agenda, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, tenho um compromisso com a minha equipe, um compromisso, né, com as pessoas", que isso não quer dizer que a gente vai invalidar a gente, né, naqueles dias, mas a gente vai buscar formas de administrar melhor aquele dia que eu não acordei tão legal. Então, acho que Uhum. quando a gente se conhece, a gente consegue, né, trazer esses contrapontos. Quando a gente não se conhece, a gente parte para a emoção com tudo, e aí vira uma bola de neve. Então, acho que quando você diz, né, o autoconhecimento é fantástico, é um brilho, assim, para os meus olhos. E um outro ponto que você trouxe que também, né, eu acho corroboro e acho que é muito importante, Deise, é a atitude. Porque, né, não adianta eu me conhecer se eu não vou ter uma atitude diante daquilo que eu estou vivendo e conseguir administrar. As emoções existem, a gente vai sentir medo, raiva, ódio, dor, felicidade, amor, né? A gente vai sentir tudo isso, né? A gente pode sentir tudo isso, inclusive, num dia só, né? Você começa seu dia de um jeito e você termina ele de outro jeito, a Perfeito. depender das relações que você vai tendo, das trocas que você vai tendo durante o dia. E cabe a gente ter a atitude, né, do como a gente vai querer administrar e, né, todo esse contexto ou não. Então, acho que essas duas palavrinhas para mim, né, diante das dicas que você trouxe, são fundamentais. E aí, pra gente, né, já ir para um tema que eu deixei guardadinho lá no início, que é para falar sobre a comunicação não violenta, que é uma das maneiras que a gente tem de administrar, né, aquele dia que eu tô mesmo com vontade de fazer outra coisa, né, que eu tô com vontade. Cai um problema, assim, de paraquedas, que a gente já está, né, por aqui, diz: "Não, eu não vou suportar isso". Mas existe maneiras da gente, suportar, né, existem maneiras da gente dar um feedback em que a gente consegue deixar claro para outra pessoa, né, que o que ela fez não é o correto, sem agredi-la, sem ser desrespeitosa, porque, né, a agressão, verbal, ela dói tanto quanto a agressão física, psicológica. Então, é um cuidado que a gente realmente precisa ter principalmente, né, eu acho nem principalmente, eu acho que em qualquer relação, seja ela na relação, conjugal, na relação familiar, na relação pessoal e nas organizações não tem que ser diferente. Queria que você, né, trouxesse aí algumas dicas, eu acho que isso não estava no roteiro, tá, gente? Só para deixar claro, mesmo o papo tá tão bom
que eu resolvi incluir isso aí no nosso roteiro. E diga-se de passagem, Guilherme e Bruna, que eu não tô conseguindo seguir o roteiro, porque a conversa está indo por um caminho que tá muito gostoso, então eu tô indo. Tá Então, bom? tá muito bom, Uli, tá muito bom. Bom, assim, para comunicação, tanto a não violenta como qualquer tipo de comunicação, nós precisamos estar presente, nós precisamos ter foco e atenção naquilo que está sendo dito e naquilo que a gente está escutando. Porque numa comunicação, tão importante quanto falar é ouvir, certo? Porque muitas vezes eu não estou ouvindo a Uli, eu já estou pensando na minha resposta à Uli, né? Então eu não ouvi, eu fiquei aqui. Ela falou a primeira frase, eu fiquei já viajando na minha resposta e o restante eu não ouvi. E será que nós, aí a pergunta que eu faço para, né, todos que estão nos ouvindo, será que a gente não é um pouco assim, né? E aí vem um pouco a agressividade de não escutar até o final, interromper as pessoas no meio da frase, já elaborar respostas sem ter escutado tudo aquilo que o seu líder ou um colega de trabalho falou numa reunião. Porque isso, o cérebro é foco único, gente. Quando eu estou, onde está a minha atenção, está meu foco. Então, para falar de comunicação não violenta, a gente tem que falar de atenção. Então, se eu vou para uma reunião, é sem WhatsApp. Se eu estou aqui neste momento com a Uli, com a Bruna, com a Bruna e com o Guilherme, eu estou aqui integral no aqui e agora, neste momento, sem celular, sem pensar em boleto que está vencendo, filha que está no colégio, né? Estou aqui. E será que a gente desenvolve esse estar aqui e agora? Porque estar aqui agora não quer dizer vou viver hoje como se não houvesse amanhã, gastar todo o meu dinheiro e amanhã não vai ter, eu vou. Não. Estar hoje, aqui e agora, quer dizer estar presente no que eu estou fazendo neste momento. E a comunicação tem tudo a ver com isso, né? E a comunicação não violenta, ela se dá principalmente pela nossa falta de foco e atenção no que o ouvir o outro. E aí começa a se desenrolar uma comunicação não legal, né, com as pessoas. Então, desde dentro da organização de uma reunião, quanto eu estou presente na reunião ou quanto eu estou digitando no meu computador, que não se deve levar computador para reunião e nem celular, né, porque quem estuda esse cérebro sabe que se tu tirar o foco, você vai pegar só fragmentos daquela comunicação e não a comunicação como ela é, né. A gente já não pega não tendo distração, porque o cérebro ele não tem a percepção da realidade como ela é, né. Então, quanto mais focada eu estiver no aqui e agora, melhor para melhorar minha comunicação. E aí, falar, a gente tem que perguntar para o outro, como tu falou da comunicação não violenta, eu vou deixar umas dicas. Uli, você está me ouvindo? Você está hoje preparada para receber o seu feedback? Feedback não é só positivo, gente. Se eu não tivesse recebido aquele feedback de Deise, você está com a cara fechada, eu teria melhorado? Foi para mim isso é um feedback positivo, né. Feedback positivo é aquilo que te impulsiona a ir para a frente, não é o que passa a mão na tua cabeça, né. A minha filha tem 25 anos, se eu passasse a mão na cabeça dela, será que ela teria se desenvolvido até hoje ou apontando também o que ela poderia ficar melhor, né. Eu para os meus colaboradores, que eu também tenho um time, né, se eu não falar no que eles podem melhorar, se desenvolver, mas eu também pergunto: "Você está disposto hoje, está preparado para receber o feedback? Vamos lá para o nosso feedback?" Repetir a pergunta, perguntar para a pessoa, para o interlocutor: "Você está ouvindo? Quais pontos você acha que você tem a melhorar ou que está bom? Você está de acordo com esse feedback? Por que não está de acordo?" Então o feedback passa a ser um diálogo. Nós temos também muita crença ao redor de um feedback, mas na realidade que todos nós, seres humanos, nos desenvolvemos muito quando estamos com a mente aberta para receber feedback, né. Nossa, excelente, Deise. Por mim, eu ficaria com você horas aqui, tá? Nesse bate-papo, porque eu acho que são dicas valiosas, né? Você trouxe algo que, pra gente faz muito sentido quando você fala
né, do foco, é que, ok, você presta atenção em várias coisas, mas você retém uma única coisa. Então, né, é por isso que às vezes a gente sai, né, as pessoas saem das reuniões, e acho que o online, de alguma maneira, facilitou muito a vida das pessoas, porque elas estão nas reuniões online respondendo e-mail, respondendo WhatsApp. E aí, quando saem da reunião, você pede para a pessoa fazer um resumo do que foi decidido e ela não consegue fazer o resumo do que foi decidido, porque ela estava respondendo e-mail ou porque ela estava respondendo no WhatsApp. E aí eu acho que, essa qualidade do online, que é você conversar com pessoas que estão a quilômetros de distância de você, isso facilitou muito a vida das empresas, né, reduziu o custo inclusive, né, rapidinho você põe todo mundo numa sala, mas se não for utilizado com muita inteligência, e se não for utilizado de forma muito atenciosa, você perde, né, o principal, eu digo assim, a principal contribuição que esse processo trouxe, porque hoje as pessoas estão muito acostumadas a fazerem várias coisas ao mesmo tempo e não fazerem e não reterem nada. Então, assim, é uma dica valiosíssima para gente, né, é uma dica que vale muito a pena. E a sua dica do feedback, que eu concordo plenamente, né, quando eu pergunto para o outro, pode ser que naquele dia ele fala: "Olha, hoje não tá legal, então vamos marcar para o próximo dia, porque eu preciso que você esteja legal, que você esteja aberto", né. E você falando do seu feedback, eu me lembrei aqui, né, de um feedback da minha equipe atual, inclusive. Ai, incrível, ela disse: "Olhe, quando você tá acelerado, quando você tá assim, né, brava por alguma coisa, quando você me chama no WhatsApp, você escreve meu nome completo, tipo, fulano, ponto de interrogação. Quando você tá assim, você põe, né, o apelido carinhoso e tal. E aí eu comecei a observar isso. E de fato, né, você começa a observar que em algumas situações o seu comportamento muda. Então cabe a gente ter essa escuta ativa e o quanto a escuta ativa é importante para ajudar a gente no próprio desenvolvimento. É fantástico. Deise, eu por mim ficaria muito tempo contigo, estamos quase no finalzinho. Para fechar, né, esse encontro nosso, eu vou deixar a palavra com você, né, para você fechar e depois eu só faço o encerramento e os meus agradecimentos, mas queria deixar aí com você como que você deseja fechar a sua participação aqui conosco. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, o espaço de estar aqui falando com tantas pessoas queridas e que se você está aqui e chegou até o final é porque você quer evoluir. Então, meus parabéns, né, por estar aqui conosco e obrigada pelo seu tempo. O nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, então nós devemos valorizá-lo. E outra coisa que eu quero, gostaria que as pessoas refletissem, né, o meu mundo não é o mundo de vocês. E nós temos uma diversidade de mentes enorme dentro das empresas e de mundos diversos. Então, o que eu posso achar que é uma verdade absoluta, para você não é tão verdade assim, porque os nossos mundos são diferentes. Já aí o que que eu falo de mundo? Já não morando na mesma casa e tendo, diferença de idade e grupo de amigos, né, grupos sociais de amigos diferentes, nós já somos diferentes, tá. Então é nesse tipo de mundo, cada ser humano é único e tem o seu mundo. Então quando a gente começa a ter maior empatia pelo outro e deixar os meus sapatos para calçar o sapato do outro, e não se pôr no lugar, mas calçar o sapato do outro e tentar compreendê-lo, a gente melhora um pouquinho a nossa comunicação. Então a dica é isso, prestar atenção, ter foco naquilo que você vai fazer, entender que você é ser humano e tem dias que não vai estar legal, mas a decisão de fazer diferente é sua e só sua, não é de mais ninguém. Dar o feedback, porque é necessário para se desenvolver, né, receba com carinho o feedback, porque a pessoa que não está te dando feedback não te faz crescer, né. E também esse acompanhamento que a gente tem que fazer depois do feedback, que também
a gente não falou, mas é super importante. Então essas são as dicas, né, que eu deixo aí para o nosso final. Genial, muito excelente as dicas, acho que você conseguiu percorrer no resumo, né, tudo que a gente, conversou aqui. Eu, né, agradeço de coração né, você ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco participando. Espero, né, que todos que estão nos escutando apreciem e aproveitem muito, porque são dicas realmente valiosas. Eu falo que, né, a comunicação é um caminho, a gente é que decide se a gente quer utilizá-la de forma positiva ou não, né, e ela é do ser humano. A gente é a gente é um ser sensitivo e social por natureza, a gente precisa do outro, a gente precisa dessa troca. Ela é importante no nosso contexto de vida, né, não só de sobrevivência, mas de vida. Então, em todos os momentos, de alguma maneira, a gente vai se comunicar, né, cada um dentro do seu jeito, um mais extrovertidos, outros mais introspectos, né, alguns com dom da palavra, outros dom da escuta, mas de uma maneira geral, todos nós vamos nos comunicar. E a diversidade para mim eu acho que é o ato mais belo que a gente tem, porque para mim as diferenças se completam, né, a gente precisa ser sim diferentes e a gente é diferente. Então a gente tem histórias diferentes, né, a gente vive, toma decisões diferentes, e essas diferenças fazem parte. Enfim, espero que todos vocês, né, curtam esse momento, foi feito para vocês. Eu me despeço aqui, né, agradeço aí Bruninha e Gui, né, que acompanharam esse processo e tá aí nos apoiando nos bastidores para que essa gravação, esse podcast fosse, realizado. Um beijo, muito bom estar com você.